Em agosto de 1966, dois homens subiram um morro em Niterói, carregando capas de chuva, uma garrafa de água e duas máscaras feitas de chumbo. No bolso de um deles havia um bilhete com várias instruções. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. 3 dias depois, os dois foram encontrados mortos. Não havia ferimentos, sinais de luta, nenhuma causa aparente para as mortes. Apenas 2 corpos, 2 máscaras e uma instrução que ninguém conseguiu decifrar completamente. No dia 20 de agosto de 1966, um jovem subia ao Morro do Vintém, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ele estava empinando pipa quando percebeu algo estranho em uma área de vegetação no alto do morro. Ao se aproximar, encontrou uma cena que se transformaria em um dos casos mais misteriosos da história brasileira. 2 homens estavam mortos, deitados lado a lado. Os corpos já se encontravam em estado de decomposição e pareciam estar naquele local havia alguns dias. A polícia foi avisada, mas o terreno difícil atrasou a chegada das autoridades ao ponto exato onde eles estavam. Quando os investigadores finalmente examinaram a área, perceberam que aquela não parecia ser uma cena comum de violência. Os homens vestiam ternos e por cima deles capas impermeáveis. Não haviam ferimentos aparentes. Não existia sinais claros de luta ao redor dos corpos, e os objetos pessoais encontrados no local não indicavam um assalto comum. Mas 2 objetos encontrados junto aos homens chamaram imediatamente a atenção dos investigadores. Eram máscaras fabricadas artesanalmente com placas de chumbo. Elas cobriam apenas a região dos olhos e não possuíam lentes. Não eram máscaras destinadas a esconder a identidade de alguém. Parecia ter sido construídas para proteger os olhos de alguma coisa. Próximo aos corpos, a polícia também encontrou uma garrafa de água mineral, toalhas e um pequeno caderno contendo anotações relacionadas a componentes eletrônicos. Porém, no meio daquele material, havia um bilhete muito mais difícil de explicar. Nele estava escrita instruções curtas e diretas. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Não havia explicação sobre qual era o local determinado. O bilhete também não dizia que tipo de cápsula deveria ser ingerida, e ninguém sabia qual sinal os homens estavam esperando. As vítimas foram identificadas como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram técnicos em eletrônica e trabalhavam com o conserto de televisores em Campos do Goytacazes, também no estado do Rio de Janeiro. Os 2 eram amigos, tinham famílias e eram considerados pessoas habilidosas em seus trabalhos. No dia 17 de agosto, 3 dias antes de serem encontrados, Manuel e Miguel saíram de Campos dizendo às esposas que viajariam para comprar materiais, eletrônicos e equipamentos. Eles deveriam retornar no mesmo dia, mas em vez de seguirem imediatamente para o destino informado às famílias, os 2 desembarcaram em Niterói por volta do início da tarde. Durante a passagem pela cidade, compraram as capas impermeáveis que seriam encontradas com os corpos. Também compraram a garrafa de água localizada no alto do morro. Uma das pessoas que teve contato com eles relatou que Miguel parecia nervoso e verificava constantemente as horas. Aparentemente, os 2 tinham um compromisso marcado. Pouco depois, seguiram em direção ao Morro do Vintém. O bilhete indicava que deveriam chegar ao local determinado às 4h30 da tarde. 2 horas depois, deveriam ingerir as cápsulas. Essa foi a última parte de seus movimentos que os investigadores conseguiram reconstruir.
Ninguém sabe com certeza se Miguel e Manuel subiram o morro sozinho. Também nunca foi esclarecido se havia uma terceira pessoa esperando por eles. Quando chegaram ao ponto escolhido, os homens aparentemente prepararam um local para se deitar sobre a vegetação. Depois teriam seguido as instruções do bilhete. Mas o que aconteceu após as 6:30 daquela noite permanece desconhecido. A investigação não encontrou nos corpos marcas que explicassem as mortes. A autópsia também não conseguiu estabelecer uma causa definitiva. Os corpos estavam expostos havia dias e os órgãos se encontravam em estado avançado de decomposição. Além disso, os exames toxicológicos adequados não foram realizados a tempo. Quando perceberam que as cápsulas poderiam ser a principal pista, já não havia condições de descobrir qual substância os homens possivelmente haviam ingerido. Com isso, uma explicação aparentemente simples jamais pode ser confirmada. Manuel e Miguel poderiam ter morrido envenenados ou vítimas de uma overdose acidental. Mas se foi isso que aconteceu, outras perguntas permanecem. Por que os dois morreram deitados lado a lado? Por que nenhum deles tentou pedir ajuda? E quem forneceu as cápsulas? Conforme a investigação avança, familiares e conhecidos revelaram que os dois técnicos não se interessavam apenas por eletrônica. Eles também estudavam assuntos relacionados ao espiritismo, à comunicação com outros planos e a possibilidade de vida em outros planetas. Entre os materiais ligados aos homens, teriam sido encontrados livros e anotações sobre experimentos espirituais. Segundo pessoas próximas, Manuel e Miguel participavam de um pequeno grupo que misturava conhecimento de eletrônica com ideias espiritualistas. Eles acreditavam que determinados aparelhos, frequências e substâncias poderiam ajudar o ser humano a entrar em contato com forças desconhecidas. Isso ofereceu uma possível explicação para as máscaras. Talvez os dois esperassem presenciar uma luz muito intensa durante a experiência. O chumbo teria sido utilizado como uma forma de proteger os olhos contra aquela energia ou contra algum tipo de radiação. Nessa versão, Manuel e Miguel teriam subido o morro voluntariamente. As cápsulas foram parte do experimento. Eles se deitaram, ingeriram a substância e colocaram as máscaras enquanto aguardavam o sinal mencionado no bilhete. Mas algo saiu errado. A substância poderia ser tóxica ou ter sido administrada em uma dose fatal. Sem receber ajuda, os dois morreram no alto do morro. Essa é uma das explicações mais prováveis, porém ela nunca foi comprovada. Existe também a possibilidade de que os técnicos tenham sido enganados. O bilhete pode ter sido escrito por outra pessoa que marcou o encontro e orientou os dois a ingerirem as cápsulas. Talvez Manuel e Miguel acreditassem que participariam de uma experiência segura, sem saber o que realmente estavam consumindo. Alguém poderia ter usado a crença dos dois para levá-los até um lugar afastado e envenená-los. Mas essa hipótese também apresenta problemas. Não haviam sinais evidentes de violência, e nunca se descobriu quem teria planejado o encontro ou qual seria a motivação para matar os dois homens de maneira tão elaborada. Foi então que o caso ganhou seu elemento mais controverso. Moradores da região afirmaram ter visto uma luz intensa e de coloração estranha sobre o Morro do Vintém na noite em que Manuel e Miguel provavelmente morreram. Segundo os relatos, o objeto luminoso permaneceu no céu por alguns minutos, aproximadamente na região onde os corpos seriam encontrados. Esses depoimentos ajudaram a criar a teoria de que os técnicos estariam tentando estabelecer contato com seres extraterrestres. Para os defensores dessa hipótese, as cápsulas poderiam alterar a percepção dos homens, enquanto as máscaras protegiam seus olhos da luz produzida durante o encontro. Entretanto, nenhum registro ou evidência material comprovou que aquela luz
tinha alguma relação com as mortes. Os relatos surgiram depois que o caso já havia ganhado atenção, e uma luz desconhecida no céu não significa necessariamente a presença de algo extraterrestre. Mesmo assim, a coincidência permanece como uma das partes mais intrigantes da história. Com o passar dos anos, diferentes investigadores tentaram explicar o que aconteceu. Foram consideradas hipóteses de acidente, envenenamento, homicídio, ritual espiritual e contato com objetos desconhecidos. Nenhuma delas conseguiu responder todas as perguntas. Décadas depois, o pesquisador francês Jacques Vallée, conhecido por investigar relatos de fenômenos aéreos não identificados, veio ao Brasil e visitou o Morro do Vintém. Mas nem mesmo as novas pesquisas conseguiram apresentar uma solução definitiva. O tempo destruiu parte das provas. Os exames fundamentais não foram feitos no momento certo, e os arquivos da investigação acabaram desaparecendo ao longo dos anos. O que restou foi uma cena congelada no tempo. 2 técnicos em eletrônica deitados no alto de um morro. 2 máscaras fabricadas para proteger seus olhos. Uma garrafa de água, cápsulas que nunca foram encontradas ou identificadas, e um bilhete que parecia conduzir os 2 homens, passo a passo, até os últimos momentos de suas vidas. Talvez Manuel e Miguel tenham sido vítimas da própria experiência. Talvez tenham confiado na pessoa errada, ou talvez tenham presenciado alguma coisa que jamais saberemos explicar. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. Se os 2 estavam apenas seguindo aquelas instruções, quem escreveu o bilhete? Qual era o sinal que eles esperavam receber? Depois de quase 6 décadas, as mortes de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana continuam sem uma resposta definitiva. O caso das máscaras de chumbo permanece como um dos maiores mistérios brasileiros, porque naquela noite, no alto do Morro do Vintém, os 2 homens pareciam estar preparados para alguma coisa. Só não sabemos se estavam esperando por uma descoberta ou pela própria morte. Esse foi mais um vídeo do canal Fato Oculto que ninguém te contou.